A coisa mais pitoresca que tem nos foguetes enviados por eles é que eles fazem questão de criar os foguetes imitando, ainda que de uma forma aproximada, o órgão genital masculino, que é uma forma deles mostrarem que, através do poder aquisitivo, eles adquiriram uma potência masculina incontestável. Quando a gente procura a ideologia do bolsonarismo, principalmente depois das últimas declarações do Bolsonaro falando imbrochável, 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 a gente percebe como que a sexualidade ela é um motor de engajamento do bolsonarista. Os bolsonaristas, a exemplo do cara aqui da cidade de Ponte Nova, que é um cara muito rico, e no dia que eu recebi um vídeo desse cara fazendo um chamado para que os bolsonaristas, um chamado muito mal feito para que os bolsonaristas ocupem a praça no 7 de setembro, ele com a camisa do Bolsonaro falando muito mal, eu percebi que se trata de uma pessoa que está talvez naquela idade que o homem começa a ter uma certa dificuldade, né, e ele começa realmente a se sentir um pouco menos por causa do início da impotência sexual. E muitos deles acabam tentando suprir a impotência sexual com o alto poder aquisitivo. Jeff Bezos está mostrando aí um pênis voador. Aqui no Brasil é o bolsonarismo. O bolsonarismo serve para muitas pessoas que estão vivendo esse período que eles estão broxados, mas tentando passar a ideia que são imbrocháveis. Esse bolsonarismo serve para eles como símbolo de potência. Por que é importante raciocinar dessa forma? Porque quando você conversa com um bolsonarista conservador, tá com os cabelos brancos ali, já tá com a idade um pouco avançada, ele não tá defendendo necessariamente a ordem, os bons costumes, né, a família. Ele está tentando transmitir a ideia que ele continua aquele camarada viril da juventude. O problema é sexual. E é por isso que o Bolsonaro usou aquele chamado de imbrochável, imbrochável, imbrochável. Porque dentro da equipe Bolsonaro, eles já identificaram que a maior compatibilidade que existe entre os apoiadores do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro é uma sensação de impotência sexual, que pode ser desde a tradicional impotência por causa da ereção, como pode ser uma impotência conectada à falta de performance, a impotência conectada também à substituição. E aí eu vou convidar vocês para fazerem uma leitura dos bolsonaristas mais radicais e mais brigões que vocês conhecem. Por trás dos bolsonaristas mais radicais e mais brigões, existe uma doença debilitante da capacidade sexual, existe uma capacidade sexual frustrada. Vocês vão ver que é um casamento frustrado, provavelmente porque a esposa já não gosta mais da performance daquele cara, ou talvez um cara que foi substituído por outro, ou seja, pelo chifre, ou seja mesmo pela troca, o cara foi deixado para trás pela esposa, ou então porque o cara chegou naquela fase da idade em que realmente ele passou a ser o broxado que sonha em ser imbrochável. E olha que coisa interessante, o Bolsonaro é conhecido como o cara que utilizou o dinheiro público para distribuir próteses penianas entre os seus apoiadores dentro das Forças Armadas. Isso mostra que há uma sensação de impotência por parte dessas pessoas que apoiam o Bolsonaro, e elas apoiam o Bolsonaro achando que vão demonstrar para a sociedade que elas são hiperpotentes com isso. Elas estão tentando esconder os seus maiores traumas, que são traumas relacionados à falta de potência sexual.